o que os jovens passam na adolescência. Existe um preparo do corpo, existe uma energia no corpo, mas não existe um reconhecimento das pessoas que estão no entorno, dos adultos, dos pais, dos responsáveis, porque ainda a maturação cognitiva não acompanha o crescimento do corpo. Uma fase de transformação do corpo, mas que nem sempre os nossos pensamentos e as nossas emoções vão acompanhar isso. Então, muitas vezes, a gente vai ter ações infantis, ações de criança, mas dentro de um corpo grande. Então, fica difícil me reconhecer dentro desse lugar. Na escola, meu nome é Natália, eu sou psicóloga. Eu sou psicóloga clínica, né? Atuo em consultório na região da freguesia do Ó. Já tem um tempinho razoável, uns 14 anos mais ou menos. E dentre esse período, eu atendi muito adolescente, atendo muito adolescente, e aí veio esse convite da escola, né? Veio essa demanda aí para falar um pouquinho dessa fase que vocês estão, e acho que no sentido também de poder dar algumas informações para os professores, para a comunidade, para os pais, de muitas coisas que às vezes a gente passa e a gente não sabe que faz parte do desenvolvimento, né, da fase do desenvolvimento que a maioria de vocês se encontram, tá? Então, dentre as minhas especialidades, eu sou especialista em luto, e daí por isso que veio um pouco essa ideia de falar sobre as perdas, o que a gente perde e o que a gente ganha quando a gente chega na adolescência. Que a gente entende, no âmbito psíquico, a gente entende que toda fase, né, toda fase que a gente atravessa, do desenvolvimento, então, quando a gente nasce, quando a gente vira criança, quando a gente vira adolescente, adulto, velhice, toda a fase do desenvolvimento, a gente tem perdas e ganhos. Tá? Nós ganhamos coisas quando nós atingimos, né, por exemplo, a maturidade, a idade adulta, nós ganhamos coisas, mas nós perdemos também muitas coisas. E hoje eu vim aqui falar para vocês um pouquinho sobre as perdas e ganhos de quando a gente entra nesse período da adolescência, tá bom? Eu vou pedir para vocês, quem tiver perguntas, dúvidas, daí para a gente deixar para o final, eu vou fazer a apresentação e aí no final a gente abre para discussão, tá? E para começar, e assim, né, dentro das minhas especialidades também, eu também sou psicóloga perinatal, tá? Para começar, eu queria que vocês, quem quiser, tá? Não é nada obrigatório, mas quem quiser, pega uma folha, um lápis, uma caneta, e escrevam no papel o que vocês acham que a gente perde quando a gente chega nessa fase da adolescência. Tá? Eu vou dar um minutinho aí só para vocês fazerem isso, quem quiser, tá bom? Porque aí depois é só para a gente fazer um comparativo do que vocês estavam imaginando, né, dessa fase com o que a gente vai falar aqui, tá? Vou dar um minutinho só para fazer isso e aí a gente já inicia, tudo bem? Quando eu pensei em montar essa apresentação, que eu estava procurando algumas imagens, né, eu encontrei essa imagem, né, de alguns jovens, né, com a imagem meio borrada, e daí eu fiquei pensando um pouco que talvez seja exatamente essa a fase, né, da adolescência, né, é uma fase meio que é um borrão, né, é uma fase que eu não estou em lugar nenhum, eu não sou criança, mas eu também não sou adulto. Qual que é meu lugar? É uma fase que as emoções elas estão em ebulição o tempo todo, e muitas vezes essas emoções elas não são compreendidas por quem está no nosso ciclo de contato, né, os adultos, os nossos responsáveis, e daí, por conta disso, se configura uma fase de muitos conflitos do adolescente. Tá?
Então, vamos lá. Eu não vou me alongar muito, porque a gente vai falar sobre isso no decorrer aí da apresentação. A gente vai começar com uma história que eu vou ler aqui para vocês, tá bom? Quem quiser acompanhar a história, ela está no telão, e eu vou ler aqui. Então, vamos lá. É assim. Quem se identificar, tá? Não é por mera coincidência, tá? Então, vamos lá. Imagine que por algum acidente você seja transportado de uma hora para outra a uma sociedade totalmente diferente. Digamos que o avião que você estava sobrevoando, um canto recôndito da Amazônia, teve uma dificuldade técnica. O piloto conseguiu aterrissar, mas o aparelho está destruído. Não há como esperar socorro, nem como sair do fundo selvagem da floresta. Por sorte, uma tribo de índios que nunca encontraram homens modernos, mas que são relativamente bem-humorados, adota você e seus amigos. Será necessário, imaginemos, 12 anos para que vocês se entrosem com os usos e costumes de sua nova tribo. Desde a linguagem até o entendimento dos valores da sociedade em que aparentemente vocês viverão o resto dos seus dias. Os 12 anos passaram. Você agora fala corretamente a língua, conhece as leis e regras de sua nova tribo. Na verdade, se sente um deles. Entre as coisas que você aprendeu está o fato evidente de que, nessa sociedade, é importante sobressair e adquirir destaque. E, para se destacar, há principalmente 2 campos, seja você homem ou mulher. A pesca com arpão e as serenatas com berimbau. Berimbau é aquele instrumento da capoeira que vocês devem conhecer. Você está muito satisfeito com isso, pois durante os 12 anos você olhou, imitou e aprendeu. Você, na verdade, se acha, e talvez seja mesmo ótimo na pesca com arpão, e está prestes a desafiar qualquer um na serenata com berimbau. Nessa altura, os anciões da tribo lhe comunicam o seguinte: talvez você tenha tamanho e perícia suficiente para encarar tanto um surubim, que é um peixe, de 2 metros, quanto um berimbau dos mais sofisticados. Mas é melhor esperar mais uns 10 anos antes de vir fazer propriamente parte da tribo e, portanto, competir de igual para igual com os outros membros. Naturalmente, os anciões acrescentarão que esse pequeno atraso é para o seu bem. Eles amam você e, por isso, querem que, ainda por um tempo, você seja protegido dos perigosíssimos surubins que andam por aí. Isso sem falar dos berimbaus. Portanto, você vai poder se preparar melhor ainda para o dia que será, enfim, reconhecido como membro da tribo. Que tudo isso, acrescentarão também os anciões, não constitua nenhuma frustração, pois, na verdade, a tribo inteira considera que você tirou a sorte grande e que os ditos 10 anos serão os mais felizes de sua existência. Você não terá as pesadas responsabilidades dos membros da tribo, ao mesmo tempo poderá pescar e tocar berimbau à vontade. Agora, seriamente, como você acha que encararia o anúncio e a perspectiva desses 10 anos de limbo? Logo agora que você achava que seu berimbau ia seduzir qualquer ouvido e sua destreza transfixar peixes de olhos fechados, é bem provável que você passe por um leque variável de sentimentos: raiva, ojeriza, desprezo e, enfim, rebeldia. Alguém se identificou com a história? Eu trouxe um pouco essa história, gente, porque é um pouco o que os jovens passam na adolescência. Existe um preparo do corpo, existe uma energia no corpo, mas não existe um reconhecimento das pessoas que estão no entorno, dos adultos, né, dos pais, dos responsáveis, porque ainda, na verdade, a maturação cognitiva não acompanha o crescimento do corpo. Tá? Então, é uma fase de transformação do corpo, mas que nem sempre os nossos pensamentos e as nossas emoções vão acompanhar isso. Então, muitas vezes, a gente vai ter ações infantis, ações de criança,
mas dentro de um corpo grande. Então, fica difícil me reconhecer dentro desse lugar. Tá? Então, vamos lá.